Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a missionária Késia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 21 de junho de 2024, para juntos fazer a nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário, se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nossa devocional diária Meditar e Orar. Nós estamos aí fazendo a promoção já para o mês de julho, portanto, certifique-se aí o que está acontecendo de novo aqui no nosso canal, de diferente, tá? Vai nas nossas orações lá do nosso devocional, vai nos comentários, nós estamos tendo perspectivas novas aí, e eu quero que você mostre, né, e fale para nós o que você tem visto aí de novidade, tá? Nós já temos 3 pessoas, pelo menos, né? Não olhei ainda nos comentários lá do nosso canal, nem ontem, nem hoje. Peço perdão que eu não tô conseguindo acompanhar todos os dias, mas vamos que vamos. Mas pelo menos 3 pessoas, né? A Cida, a Ábia e a Paulinha já estão concorrendo aí ao prêmio do mês de julho, tá? Não sei que prêmio é ainda, mas nós vamos premiar aí alguém no mês de julho. Vamos que vamos para a nossa leitura. Hoje nós leremos os capítulos 20, 21 e 22 de 1 Reis, encerrando assim a leitura deste livro, tá? 1 Reis, capítulo 20. Ben-Hadad ataca Samaria. Ben-Hadad, rei de Arã, convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis com os seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: Isso é o que diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor das suas mulheres e dos seus filhos também. O rei de Israel respondeu: Que seja conforme tu dizes, ó rei meu senhor. Eu e tudo o que tenho somos teus. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Mandei dizer a você que me dê a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos. Amanhã, a esta hora, enviarei os meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que você considera de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades do país e lhes disse: Vejam como este homem está querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, eu não lhe neguei. As autoridades e todo o povo responderam: Não lhe des atenção, nem concorde com as suas exigências. Então Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Digam ao rei, meu senhor, o teu servo fará tudo o que exigiste na primeira vez, mas não posso atender a esta exigência. Eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou esta outra mensagem a Acabe: Que os deuses me castiguem com todo rigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. O rei de Israel respondeu: Digam-me, aquele que veste a armadura não deve se gabar como aquele que a está tirando. Ben-Hadad recebeu esta mensagem quando ele e os reis estavam bebendo nas suas tendas e ordenou aos seus oficiais: Preparem-se para atacar a cidade. Assim, eles o fizeram. Acabe derrota Ben-Hadad. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: Assim diz o Senhor: Vê este exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos. Então você saberá que eu sou o Senhor. Por meio de quem ele fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: Assim diz o Senhor: Ele o fará por meio dos auxiliares dos líderes das províncias. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu: Você. Então Acabe convocou os auxiliares dos líderes das províncias, que eram 232 homens. Em seguida reuniu o restante dos israelitas, 7.000 ao todo. Eles repartiram ao meio, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados a ele estavam se embriagando nas suas tendas. Os auxiliares dos líderes das províncias saíram primeiro. Nisso, representantes enviados por Ben-Hadad o informaram: Saíram alguns homens de Samaria. Ele disse: Quer tenham saído para a paz, quer para a guerra, tragam-nos vivos.
Os auxiliares dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade com o exército na retaguarda, e cada um matou seu adversário. Diante disso, os arameus fugiram perseguidos pelos israelitas. Contudo, Ben-Hadad, rei de Arã, escapou a cavalo com alguns dos seus cavaleiros. O rei de Israel avançou, matou os cavalos, destruiu os carros de guerra e infligiu grande derrota aos arameus. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: Vá, fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei de Arã o atacará de novo. Enquanto isso, os oficiais do rei de Arã lhe diziam: Os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Se, porém, os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves organizar um exército como o que perdeste, cavalo por cavalo e carro de guerra por carro de guerra, para que possamos combater Israel nas planícies. Então é certo que seremos mais fortes do que eles. Ben-Hadad concordou com eles e fez como foi aconselhado. Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afeque para lutar contra Israel. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto como 2 pequenos rebanhos de cabras, ao passo que os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: Assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas, não um Deus dos vales, eu entregarei este exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro, e no 7º dia entraram em combate. Em um só dia, os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria arameus. O restante escapou para a cidade de Afeque, onde o muro caiu sobre 27.000 deles. Ben-Hadad também foi para a cidade, refugiando-se ora em um esconderijo, ora em outro. Seus oficiais lhe disseram: Soubemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Vamos nos vestir com panos de saco e cordas no pescoço e sair ao encontro do rei de Israel. Talvez ele poupe a tua vida. Vestiram-se com panos de saco na cintura e com cordas ao redor do pescoço. Foram ao rei de Israel e disseram: Ben-Hadad, o teu servo, diz: Rogo-te que me deixes viver. O rei respondeu: Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como bom sinal e de imediato aceitaram o que ele tinha dito. Isso mesmo, Ben-Hadad, o teu irmão, disseram. Tragam-no aqui, disse o rei. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir na sua carruagem. Devolverei as cidades que o meu pai tomou do teu pai, ofereceu Ben-Hadad. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez o meu pai em Samaria. Acabe disse: Mediante um tratado libertarei você. Então fizeram um tratado e Acabe o deixou ir. Um profeta condena Acabe. Por ordem do Senhor, um membro da comunidade dos profetas disse ao seu companheiro: Fira-me. O homem, porém, se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse: Como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui, um leão o ferirá. Logo que o homem partiu, um leão o atacou e o feriu. O profeta encontrou outro homem e lhe disse: Fira-me, por favor. Este o golpeou e o feriu. Então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com uma venda. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele: Em pleno combate, o teu servo entrou e alguém veio a mim com um prisioneiro e me disse: Vigie este homem. Se ele escapar, será a sua vida pela vida dele, ou você deverá pagar um talento de prata. Enquanto o teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Esta é a sua sentença, disse o rei de Israel. Você mesmo a pronunciou. Então o profeta rapidamente removeu a venda dos olhos e o rei o reconheceu como um dos profetas. Ele disse ao rei: Assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia separado para a destruição. Por isso é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele.
Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria. 1 Reis, capítulo 21. A vinha de Nabote. Algum tempo depois, houve um incidente com uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu darei a você uma vinha melhor, ou, se preferir, pagarei, seja qual for o valor dela. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e irritado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Jezabel, a sua mulher, entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou, se preferir, eu darei a você outra vinha no lugar desta. Contudo, ele disse: não te darei a minha vinha. Jezabel, a sua mulher, lhe disse: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma. Anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres que viviam na cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado em um lugar de destaque no meio do povo. Mandem 2 homens perversos sentar-se em frente dele e os façam testemunhar que ele amaldiçoou tanto Deus quanto o rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres que viviam na cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se em um local destacado no meio do povo. Então 2 homens perversos vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto Deus quanto o rei. Por isso levaram-no para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Depois mandaram informar Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel se recusou a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita: levante-se e vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote, para onde foi a fim de tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou da propriedade dele? Diga-lhe também que assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo? Eu o encontrei, respondeu, porque você se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Ele diz: vou trazer desgraça sobre você. Devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Farei à sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. Acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe, que, instigado por sua mulher Jezabel, se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos como faziam os amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco
e andava deprimido. Então a palavra do Senhor veio a Elias o tesbita. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça enquanto ele viver, mas enviarei sobre a família dele nos dias do seu filho. 1 Reis, capítulo 22. A profecia contra Acabe. Durante 3 anos não houve guerra entre Arã e Israel. No 3º ano, entretanto, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote de Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei de Arã? Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e o meu povo é como o teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Peço-te que primeiro busques o conselho do Senhor, acrescentou. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, somente coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga imediatamente Micaías, filho de Imlá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus respectivos tronos na eira à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando diante deles. Zedequias, filho de Kenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres você ferirá os arameus, até que sejam destruídos. Todos os outros profetas profetizavam a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote de Gileade, e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas predizem que o rei terá sucesso. Fale favoravelmente para que a sua mensagem esteja de acordo com a deles. Micaías, porém, disse: tão certo como vive o Senhor, direi o que o Senhor me disser. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu: ataque será vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não disse a você que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono com todo o exército dos céus diante dele à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? Um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito saiu e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. O Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Vá e faça isso. Assim o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos estes profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se refugiando, ora em um esconderijo, ora em outro. O rei de Israel então ordenou: peguem Micaías e enviem-no de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E digam que assim diz o rei: ponham este homem na prisão, há pão e água, até que eu volte em segurança.
Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. Ouçam o que estou dizendo todos vocês, acrescentou. A morte de Acabe em Ramote-Gileade. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote-Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e foi para o combate. O rei de Arã tinha ordenado aos 32 comandantes dos seus carros de guerra: não lutem contra ninguém, nem soldado, nem oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros de guerra viram Josafá, pensaram: certamente este é o rei de Israel. Então eles o cercaram para atacá-lo, mas Josafá gritou. Quando os comandantes dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou o arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes de sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: dê a volta e me tire de combate. Fui ferido. A batalha se intensificou durante todo o dia, e assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro de guerra. O sangue do ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra, e ao cair da tarde ele morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito em todo o acampamento: cada homem para a sua cidade, cada homem para a sua terra. Assim o rei morreu e foi levado para Samaria, e ali o sepultaram. Lavaram seu carro de guerra em um açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam e os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo o que realizou, o palácio que construiu com revestimento de marfim e todas as cidades que fortificou, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Acabe descansou com seus antepassados e Acasias, o seu filho, sucedeu-o como rei. O reinado de Josafá, rei de Judá. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Azuba e era filha de Sili. Em tudo andou nos caminhos de Asa, o seu pai, e não se desviou deles. Fez o que é justo aos olhos do Senhor. Contudo, os santuários locais não foram removidos. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incensos neles. Josafá teve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, as suas conquistas e as suas façanhas militares, constam nos registros históricos dos reis de Judá. Ele livrou o país dos prostitutos cultuais que restaram depois do reinado de Asa, o seu pai. Ora, na época não havia rei em Edom, mas um governador nomeado. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com os teus. Josafá, porém, recusou. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, o seu antepassado, e Jeorão, o seu filho, sucedeu-o como rei. O reinado de Acasias, rei de Israel. Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois andou nos caminhos do seu pai e da sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Prestou culto a Baal e o adorou, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha feito. Encerramos nossa leitura de hoje. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Agora vamos comigo ali parabenizar os aniversariantes desse dia 21 de junho de 2024. E orem pelo nosso projeto do próximo ano, meu e do meu esposo, para irmos para Rio Verde, Goiás. Orem também para um pastor vir para assumir o campo aqui em Portelândia. Ok? Vamos lá comigo.
Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 21 de junho de 2024. Parabéns aos casais completando mais um ano de casados. Parabéns aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Parabéns também à Vera Silva, lá de Londrina, ao Fábio Pereira, de Ituiutaba, a Ariadne Stephanie, de Poxoréu, a missionária Luciana Cipelli, lá de São José do Rio Preto. Abraça aí, Lu. A Maiara Nunes, lá de Uberlândia. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero orar com vocês, por vocês. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor por conceder mais um ano de vida à Vera Silva, ao Fábio Pereira, à Ariadne Stephanie, à missionária Luciana Cipelli e a Maiara Nunes. Agradecemos ao Senhor por estas vidas, também agradecemos pelos casais, completando mais um ano, os bebezinhos completando mais um mês, aos demais aniversariantes desse dia 21, rogando as ricas bênçãos do Senhor sobre eles, bênçãos de amor, de paz, de alegria, bênçãos, ó Deus, de harmonia, de unidade, de prosperidade, de muita saúde, de muitas felicidades e muitos anos de vida. Pai querido, que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra em suas vidas hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus é justo e bom. Vamos?